Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai ter um vídeo diferente por aqui. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e vocês me mandaram algumas perguntas, inclusive ainda estão mandando, e eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram. Então a Babi me perguntou se como você se acalma quando você fica com raiva. Eu não sou uma pessoa que fica com raiva com muita facilidade, aquela raiva extrema, né? Tanto é que eu consigo me lembrar das duas únicas vezes que eu fiquei com raiva, assim, aquele de dar tremedeira, sabe? Ficar meio pincher. Consigo me lembrar dessas duas situações. E eu entendo que quando a gente tá com raiva, a gente não consegue racionalizar direito a situação, o que tá acontecendo. Então, provavelmente a gente vai se arrepender de algum comportamento, de alguma coisa que a gente vai falar pra pessoa ali diante daquela situação. Então, nas duas situações, o que eu fiz foi me afastar da situação. Então, eu falei, putz, preciso de um ar, preciso respirar um pouco. E depois eu voltei ali, racionalizei tudo o que tinha acontecido, por que eu tinha ficado com raiva. Porque a gente precisa sempre lembrar que, assim, a raiva, assim como qualquer outra emoção, ela tem uma função, né? Então, a gente geralmente vai sentir raiva quando a gente tem aquela sensação de injustiça, né? De que aconteceu alguma injustiça com a gente ou com outra pessoa. Então, a gente precisa entender a função dessa emoção para daí sim conseguir lidar com ela. Então, nas situações em que eu senti essa raiva muito extrema, foi assim que eu lidei. Primeiro eu me afastei e depois consegui lidar de uma forma um pouco mais pacífica, mais tranquila. Mas foi assim, e nas situações do dia a dia, assim, eu não acho que a raiva é uma emoção muito presente, assim, na minha vida, né? Eu consigo lidar muito bem, assim, sei lá, no trânsito, sabe? Xingo a pessoa mentalmente e vida que segue, sabe? Não é algo que fica ali, uma emoção que fica sendo perpetuada. Aí a Nath perguntou: ficar obcecado por coisas por um período de tempo é algum transtorno? E ela colocou obcecado entre parênteses. E eu acho que esse é um ótimo ponto, porque o que você está considerando uma obsessão? Muitas vezes a gente usa esses termos aí do senso comum, né? Mas claro que sim, pode ser algum transtorno, inclusive se a gente for pegar o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, no próprio nome já diz a palavra obsessivo. Mas sempre tenta avaliar o quanto que isso está impactando na tua vida. Então, por exemplo, você acaba tendo esses comportamentos de obsessão e você deixa de fazer coisas que você gostaria, tá tendo prejuízo no seu dia a dia, fica tão obcecada aí nessas situações, nesses comportamentos, eu não sei o que é, que acaba deixando de conseguir fazer as outras coisas ou não consegue realmente focar em outra coisa por mais que você queira. Então a gente precisa ver assim o quanto que isso está sendo prejudicial, entende? Mas tem pessoas que têm como traços até de personalidade, assim, uma pessoa que é mais focada ali e que por outras pessoas pode ser visto como uma obsessão. Mas, de novo, sempre avalie assim o quanto que isso está sendo funcional e se está te trazendo prejuízos ou não. A Babi me perguntou também se eu tenho alguma mania. Gente, mania? Sabe, eu não sei. É que eu consigo pensar em manias, assim, em alguns contextos específicos, né? Então, por exemplo, quando eu tô estudando, quando eu tô lendo alguma coisa, eu gosto de deixar as coisas tudo com as mesmas cores, assim. Por exemplo, eu tô lendo um livro azul, então eu gosto de grifar com marca-texto azul, usar um post-it azul. Não tem o toque, tá, gente? A gente acabou de falar do toque. Mas é mais pra ficar combinando, assim. Se não tem, também não tem problema, consigo usar outras cores. Ou sei lá, na academia eu tenho mania de fazer barulho, eu fico rosnando, é um pouco estranho. Talvez seja uma mania, mas eu não tô conseguindo pensar em uma mania que se repete em vários contextos, sabe? Não sei, falar com a mão? Acho que é uma mania. Não controlo. Vou pensar. O João perguntou: qual a importância da neuropsicologia na atuação profissional e na vida em geral? Eu sou suspeita para falar, né? Vocês sabem que eu tenho especialização em neuropsicologia também. E é uma área que me interessou desde lá da faculdade, tanto é que eu fiz os meus estágios obrigatórios em neuropsicologia. E eu acho que assim, para psicólogo, é que é difícil falar essencial, né? Mas eu consideraria essencial. Até pra gente conseguir ver, como psicólogo clínico, o que é algo a ser trabalhado no atendimento psicológico ou o que poderia ser encaminhado para um neuropsicólogo, entende? Então, eu acho que a gente precisa conhecer, pelo menos assim, minimamente ali, nem que seja de uma forma um pouco mais ampla, porque muitas vezes surgem demandas no consultório, na clínica,
que a gente enxerga só como um comportamento, né? Mas pode ser que tenha sim uma base fisiológica ali, de alguma dificuldade que o paciente tem, seja uma dificuldade atencional, de memória, de função executiva. Então, tudo vai ter impacto no nosso comportamento, na forma que a gente age ali. A gente pode sim fazer um treinamento de habilidades, de uma forma pensando só no comportamento, mas muitas coisas vão precisar de um pouquinho a mais, porque talvez seja uma outra demanda. Então, talvez a gente precise trabalhar com algumas estratégias, tanto da neuro, mas fazer uma reabilitação, identificar se tem alguma outra causa, pode ser que a pessoa tenha um tumor, ou sofreu um acidente em algum momento da vida, enfim, tenha um atraso no desenvolvimento. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. Então, respondendo, eu acho essencial. A Mariana mandou: está difícil conciliar rotina de atendimentos, estudos de caso e estudo no geral. Ajuda. Mário, eu acho que assim, você precisa pensar em uma rotina que faça sentido pra você, sabe? Então, vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei a atender, eu marcava paciente nos horários que os pacientes queriam e podiam. Então, chegou no nível de eu sair do consultório, por exemplo, 11 horas da noite. O que para a maioria das pessoas pode não ser um problema, mas eu sou uma pessoa da manhã, então eu gosto de dormir cedo e acordar cedo. Então, eu ficava exausta. E aí, ao longo do tempo ali, depois de algum tempo de prática, eu fui conseguindo ajustar minha rotina para uma rotina que faz sentido para mim. Então, eu acho que é importante você avaliar assim, qual horário você funciona melhor, sabe? Que você tá com atenção um pouco melhor, que você percebe que tá mais descansada. Tem pessoas que são mais noturnas, tem pessoas que são mais da manhã, como eu. Então, tente avaliando tudo isso e ajustando um pouco da tua rotina. Primeiro pensando sim nos teus horários. Eu vi que você é psicóloga, então você consegue ter um pouco dessa flexibilidade, diferente de trabalho de quem trabalha em empresa, por exemplo. E conseguir dividir um pouco, né? Como que você vai fazer os teus estudos de caso, os teus estudos gerais. No começo eu estudava, era como no cursinho, assim, matéria dada é matéria estudada, né? Então era paciente atendido, paciente estudado. Hoje eu divido um pouco também como eu estudo os casos. Então, por exemplo, se eu tenho mais de um paciente com uma demanda específica, paciente com depressão, por exemplo. Eu pego todos esses pacientes e estudo tudo no mesmo dia. Então, em vez de ficar estudando paciente por paciente, claro que cada caso é um caso, né, gente? Não me entendam mal. Mas aí eu pego tudo ali, um assunto específico, todos os pacientes que têm ali a mesma demanda e vou estudar. Demanda de relacionamento. Então, pode ser que em vários momentos eu estude vários pacientes na mesma semana, mas eu tô pegando algumas demandas específicas. Claro que em alguns casos eu vou pegar um caso específico ali, né? Eu vou olhar de uma forma um pouco mais individual para cada paciente, mas hoje eu consigo dividir um pouco mais como eu faço os meus estudos. E de novo, ver assim, horários que são melhores para você. Os descansos são muito importantes, porque muitas vezes a gente quer fazer tudo ali de uma vez e acaba se cansando muito mais. Então, hoje eu consigo dividir um pouco melhor tudo isso, tá bom? Então, tenta já ir pensando como que seria a tua rotina ideal e vai tentando caminhar em direção a ela. A Isa mandou: como foi o seu começo na clínica? Teve muito paciente de cara? Vou me formar agora e tô morrendo de medo de não conseguir pacientes. Isa, acho que é o medo, assim, de 99,9% dos psicólogos, né, dos estudantes de psicologia. Eu lembro que, inclusive, tem um post meu que eu falo sobre isso. Eu lembro que na minha colação de grau eu tava muito feliz, porque eu tava me formando, que eu tava acabando ali a faculdade. Mas eu lembro que eu só pensava, e agora? O que eu faço? Como é que eu vou conseguir? Paciente, atender, clinicar, porque ser autônomo é muito difícil, né? E diferente de outras profissões, nós psicólogos não podemos atender conhecidos. A gente não pode atender um amigo, um familiar. Então, eu entendo super esse medo e dá muito desse medinho, desse frio na barriga. É super normal, seria estranho se você não sentisse esse receio. Mas não foi fácil. Eu acho que a gente precisa ver, ainda mais agora com o Instagram, né? Tem muita gente que produz conteúdos no Instagram como uma forma de captação de pacientes, mas não é uma regra também. Se você não gosta, se você não sente a vontade no digital, eu acho que a gente precisa usar, assim, os recursos que a gente tem ao nosso favor, sabe? Então, se você é do Instagram, se joga no Instagram, começa a produzir conteúdo, começa a compartilhar com as pessoas aquilo que você está aprendendo, o conhecimento que você tem, e usa de todos os recursos, sabe? Então,
pede para todo mundo divulgar, se divulga ali, Facebook, grupos de WhatsApp, aqueles grupos que você tá e que ninguém fala nada, mas joga lá, que você começou a atender e tudo mais. Eu acho que é o momento da gente não ter vergonha e realmente se jogar, sabe? Minha primeira paciente foi indicação de uma amiga minha, a segunda, a terceira, e daí em diante acho que veio tudo do Instagram, assim, paciente que indica paciente. Aí depois fui fazendo parceria também com psiquiatras, então vai ficando cada vez mais fácil. Mas sugiro aí, tem uma masterclass, inclusive, não quero ficar vendendo masterclass aqui, mas que é exatamente para esse início da clínica. Se você tiver interesse, depois me chama ali no Instagram que eu te mando o link. O Gabriel, meu amigo, perguntou como foram as férias. Foi uma delícia, foi super tranquilo. Vocês viram que eu sumi, né? Eu sempre gosto de tirar um tempinho off de redes sociais, de celular, de Instagram, de tudo, para conseguir descansar, sabe? Me reconectar comigo mesma, fazer as coisas que fazem sentido para mim, assim, não perder tanto tempo consumindo conteúdo, sabe? Então, eu gosto de sempre fazer isso, de tempos em tempos, assim, não tem um período específico que eu faço isso, mas é algo que me faz muito bem. Inclusive, eu sempre faço uma limpa ali nas pessoas que eu tô seguindo, nos conteúdos que eu tô consumindo, e eu paro pra pensar um pouquinho no que eu tô investindo meu tempo, sabe? Então, a minha rotina não mudou tanto, pensando em como é minha rotina hoje em dia, mas consegui ter mais tempo pra ler, consegui ter mais tempo pra cuidar aqui de coisas que fazem sentido pra mim, sabe? Então, foi muito bom. E eu acho que, até voltando ali na pergunta que a Mari tinha feito, né? A gente precisa ter uma rotina que a gente gosta, porque se a gente tem esse privilégio, e eu digo a gente porque eu sei que tem muitos psicólogos que me acompanham, mas se a gente tem esse privilégio de poder montar a nossa rotina, criar a nossa rotina, eu acho que é muito importante a gente conseguir gostar dessa rotina, sabe? Criar uma vida que vale a pena viver, não só estar sobrevivendo, sabe? Trabalhando, fazendo as coisas que a gente precisa fazer, com obrigação. Claro que muitas coisas a gente vai fazer porque são obrigações, mas é conseguir encaixar tudo isso aí e encaixar nisso tudo, na verdade, coisas que são prazerosas que a gente gosta de fazer. Então, o que eu fiz nas férias foi basicamente fazer o que eu já faço todos os dias, ler, cuidar da casa, das minhas plantinhas, meus bichinhos, encontrar pessoas que eu amo. Não viajei nessas férias, então consegui dar um reset, assim, sabe? Foi muito bom. O Lucas me mandou: quais são os esportes que você mais gosta? Pratica algum deles? Assiste algum deles na TV ou celular? Lucas, eu não sou uma pessoa do esporte. Nunca fui. Na época de escola, eu era aquela pessoa que arrumava atestado para não participar de educação física. E eu nunca gostei de esportes em grupo, porque eu tinha muita vergonha, né? Então eu tinha vergonha e receio de... Nem lembro, assim, mas eu acho que eu tinha receio de decepcionar o grupo, assim, sabe? Eu sempre tive isso muito forte e eu evitava toda a situação que eu podia. Então eu sempre preferi esportes que são individuais. Quando eu tinha mais ou menos uns 12, acho que foi uns 12 anos, eu comecei a fazer hipismo na cavalaria da Polícia Militar, lá em Manaus, que eu morava lá. E desde então foi assim, me apaixonei, porque vocês sabem que eu amo animal, amo cavalo, é o meu animal favorito do mundo. E aí eu comecei a competir e tudo mais, mas aí depois começa a época de prestar vestibular, tudo isso, então precisei parar, mas é o meu esporte favorito, sem sombra de dúvidas. Mas hoje, infelizmente, não consigo nem conciliar na minha agenda, mas também é algo que não teria como eu fazer agora, mas pretendo em algum momento voltar. E acho que de esporte não consigo pensar em nenhum outro. Eu não jogo nenhum esporte que envolva bolas, ou seja, a maioria dos esportes. Eu não tenho coordenação, sabe? Eu sou aquela pessoa que mira pra cá, a bola vai parar ali, chutando, batendo, não tenho coordenação. E não é algo que eu quis me dedicar para desenvolver. Também não sou, assim, essa pessoa que fica acompanhando, né, Olimpíadas, a Copa, por exemplo, não é algo que me interessa muito. Serei cancelada, né, brasileira que não gosta de acompanhar futebol. Mas não é algo que eu gosto muito. E aí eu gosto de outros esportes, assim, como patins, coisas individuais, né? Eu gosto de correr, faço academia
E agora eu tô pensando se tem algum esporte em grupo que eu gosto. Acho que não. Como você decidiu fazer psicologia? Eu decidi fazendo orientação profissional. Acho que o primeiro vídeo aqui do canal eu conto um pouquinho mais dessa história, então não vou ficar aqui falando muito, mas resumindo, eu entrei na faculdade de administração, não gostei, comecei a fazer orientação profissional e aí escolhi psicologia. A Isa me mandou: como foi a sua escolha de tema para o TCC? Algum conselho? O TCC das especializações acho que é mais tranquilo, porque a gente já tá mais direcionado ali, né? Tanto na abordagem que a gente gosta, mas em algum tema que a gente gosta, então foi super tranquilo. No TCC da pós de TCC, eu falei sobre perfeccionismo, e no TCC de neuro eu falei sobre Alzheimer. Já na faculdade a gente não tem tantas opções, né? Porque, começou a chover, não sei se vai ficar aparecendo no áudio. Mas é isso. Na faculdade a gente não tem tantas opções, então, por exemplo, eu não tive a matéria TCC na minha faculdade, terapia cognitivo-comportamental na minha faculdade, então eu falei assim, putz, deixa eu ver quem consegue me orientar dentro das opções que eu gosto. Então, na época eu gostava basicamente de neuropsicologia, como eu falei pra vocês, orientação profissional, que foi um dos estágios que eu fiz, e eu gostava muito de psicologia positiva. Então, lá no Mackenzie, que foi a faculdade que eu me formei, tem um laboratório de neurociências. E lá tem um professor que escolheu me orientar em psicologia positiva. E aí a gente foi escolhendo juntos ali o tema, né? Claro, do que era do meu interesse e também do interesse dele. Eu fiz o meu TCC sobre gratidão. A Vicky perguntou: qual é a chave para ter um relacionamento duradouro? Porque você namora faz tempo, né? Vicky, eu acho que assim, não tem uma chave, sabe? Se tivesse, acho que seria muito fácil, mas eu acho que a gente conseguir se conhecer, sabe? Saber os nossos limites, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, saber, assim, aproveitar da nossa companhia sozinha e pra daí sim ter outra pessoa. Eu sei que isso é muito clichê, né? Mas também ter uma pessoa ali que também tá se desenvolvendo da mesma forma que você. Então, já tive relacionamentos que era muito difícil, assim, porque eu não era muito madura emocionalmente, né? Não tinha muita maturidade emocional, então acabei vivendo alguns relacionamentos que não eram muito saudáveis. E hoje eu acho que, assim, muita terapia para lidar com as diferenças, conseguir ser mais tolerante, ser mais flexível e conseguir alinhar ali o que faz sentido dentro de um relacionamento, sabe? Não são só mil maravilhas, claro que tem muitas dificuldades, muitas questões assim que a gente vai precisar alinhar, algumas levam mais tempo, outras menos tempo, mas eu acho que assim, se eu fosse escolher algumas chaves, não vou escolher uma chave só. Primeiro é autoconhecimento, a gente precisa se conhecer para conseguir se relacionar com as outras pessoas. Segundo, flexibilidade. A gente precisa ser flexível, porque senão a gente vai querer se relacionar com alguém que é igual a gente, né? Então a gente precisa sim saber os nossos limites, mas também saber o que a gente consegue flexibilizar, o que a gente está disposto a flexibilizar ou não, né? Terceiro, diálogo. Precisa ter comunicação, porque ninguém tem bola de cristal, né? Então a gente precisa saber se comunicar e também estar com uma pessoa que se comunique com a gente. Quarto, ter valores similares, né? Então a gente saber que a gente tem as mesmas perspectivas de futuro. Claro que não precisa ser tudo igual, tudo alinhado, mesmo porque muitas coisas vão mudar ao longo da vida, mas pensando em valores que são inegociáveis pra gente, sabe? Então, por exemplo, você quer ter filho. Pareceu que eu estava sem memória no celular. E tem um monte de memória. Preciso trocar logo esse celular. Mas enfim, me perdi no que eu tava falando. E a Vicky também perguntou se na época da faculdade eu era daquelas que estudava todos os dias. E sim, eu sempre fui dessas que estuda todos os dias, mas de uma forma que não era muito saudável, sabe? Eu não saía muito, na verdade eu não saía, saía pouco, vai. Eu saía muito pouco, ficava só estudando, ficava só lendo os livros, os textos para a faculdade, então, como eu já contei para vocês em algum momento, eu tive o privilégio de não precisar trabalhar enquanto eu estava na faculdade, só fiz os estágios no final da faculdade. Então, eu pensava que por ter esse privilégio, eu precisaria aproveitar ao máximo esse tempo de estudo. Então,
Eu ainda concordo com esse pensamento de que eu preciso sim aproveitar essa oportunidade, mas acho que eu poderia ser muito mais flexível na época, sabe? Eu nunca fui em festa da faculdade, por exemplo, nunca saí, também não gosto de festa, mas assim, só para vocês entenderem um pouco mais, sabe? Eu não vivi tanto a faculdade quanto eu poderia ter vivido. E agora já passou, né? Mas eu acho que se eu fosse fazer hoje a faculdade, eu conseguiria ser muito mais flexível. E eu só fui conseguir flexibilizando tudo isso mais pro final da faculdade. Que aí eu comecei a sair um pouco mais, comecei a fazer outras coisas além de estudar, então consegui me dedicar. Foi logo que eu comecei a fazer academia também, então eu ficava só em casa estudando, ia pra faculdade, e aí eu vinha pra Jacareí, né, pra visitar os meus pais, e era basicamente isso que eu fazia, assim. Não era muito saudável. Mas sim, eu me dedicava muito e eu acho que assim, é muito importante a gente se dedicar, mas contanto que seja saudável, sabe? Eu acho que lembrando até da pergunta lá da Nath, né, que ela falou de ser obcecado por alguma coisa, era realmente uma obsessão que não estava sendo saudável pra mim na época. Deixa eu atualizar aqui pra ver se chegou mais alguma pergunta, mas eu acho que não. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa aí que parou no meio do caminho e começou a chover também. Espero que não tenha atrapalhado. Me conta aqui se vocês gostaram desse formato. Se vocês gostarem, eu faço mais, tá bom? Um beijo e até quarta que vem.